Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, esse final de semana eu tava trabalhando que nem uma cachorra e acabei não entrando muito na internet. Hoje, domingo, dia 7 de junho, né? Gente, semana do meu aniversário, inclusive. Acordo com o Twitter bombando. As pessoas dizendo que houve racismo por parte de um certo coral, que eu já vou falar o nome. Então, se você gosta de uma fofoca gospel, quer saber tudo o que tá acontecendo, já clica aqui pra poder se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos lá, porque eu tô cheio de coisa pra falar. Então, o Black Twitter está fervoroso, porque parece, né, que o coral Kemuel tratou uma ex-participante do grupo, né, do coral, de forma racista, e que eu não duvido. Inclusive, no final do vídeo eu vou falar pra vocês o que eu penso sobre o coral Kemuel, porque eu sempre abro a minha caixinha de pergunta lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá, pra ficar respondendo as coisas sobre o que eu acho do mundo. E muita gente já me perguntou do coral Kemuel, assim como já perguntou da Priscila Alcântara, e eu evito falar, porque eu tenho algumas questões que eu vou falar no final desse vídeo, inclusive. Nessa loucura que tá rolando no Twitter, algumas pessoas manifestaram opiniões que são bem parecidas com a minha. Mas vamos ouvir primeiro, agora, o que a Elisângela, que já foi participante do Coral com Mel, tá dizendo sobre o coral. E eu tô vendo tudo isso acontecer a partir do Twitter da Deisiane, maravilhosa. Oi, Vamos lá. gente. Eu queria falar sobre o assunto que tá rolando mesmo, sobre racismo. É um assunto que tá pegando muito forte agora. Só queria falar pra vocês que no mundo gospel existe racismo também, Ai, tá? jura? Eu falo por mim, não pelos outros. Falo por mim, Elisângela. Eu sofri racismo, sim. E assim, é ridículo, né? São pessoas que usam o talento de pessoas negras como eu. Usam talentos de pessoas negras, usam talentos de pessoas LGBTs. Lá no final a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu, que sou crioula, mixigenada, com muito orgulho. E depois fazem piadinhas de racismo. E assim, eu ouvi absurdos com pessoas negras que trabalhavam no mesmo lugar que eu. Isso na mídia gospel, tá, gente? Esse povo da mídia gospel aí, famosinho. A mídia gospel. Eu via o racismo nítido com outras pessoas. Sim. Negras. E engraçado que as outras pessoas, tipo assim, era uma piadinha ofensiva. E as pessoas, tipo assim, ainda ficavam puxando o saco da porcaria. Não vou nem citar nomes, né? Povo colonizado. Fala que é pastor e, enfim, racista. Essa é a realidade. E aí tá, beleza. Mas eu vou dar um exemplo comigo, ok? Que eu vivi. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho o cabelo cacheado, eu gostava de colocar aplique mega liso, às vezes eu alterava, colocava o cacheado, né? E assim, quando eu colocava o cabelo mega liso, eu era tratada de uma forma. Quando eu colocava o cabelo cacheado, aquele cacheadão e tal, bem top, eu era simplesmente... Então, só pra não perder a linha de raciocínio, porque ainda tem um pouco mais da Elisângela falando, ela fala aqui sobre se aproveitar do talentos de pessoas negras para poder crescer. Gente, isso acontece muito, em muitos lugares. Inclusive tem um pastor americano, que eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo, falando sobre como as igrejas usam pessoas LGBTs para se promover, porque a gente sabe que a gente encontra essas pessoas nos corais, na dança, no teatro, no entretenimento da igreja. E não é diferente do mercado fonográfico, tá? A gente encontra muitas pessoas negras e muitas pessoas LGBTs. E eu falo sobre essas duas coisas porque eu sou essas duas coisas. Eles usam disso para poder crescer, mas quando tem, por exemplo, uma situação escancaradamente racista acontecendo no Brasil e essas igrejas não se posicionam, elas são omissas, porque essas pessoas servem para o crescimento da igreja, mas não servem para serem defendidas pela igreja. E a mesma coisa acontece com pessoas LGBTs. E o pastor do vídeo que eu vou deixar aqui embaixo
fala sobre isso, que as igrejas não querem discutir sexualidade, muitas se opõem falando, não, eu acho que isso é pecado, tem que ir pro inferno. Mas usam dessas pessoas para poder crescer. Então você vai numa igreja, você olha lá para o Ministério de Louvor e só tem um monte de POC gospel, que eu amo, inclusive. Mas que quando a igreja vê acontecendo, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia, eles se opõem ou não opinam. Então essas pessoas só são usadas pela igreja e por grupos cristãos, como a gente está vendo aqui no relato da Elisângela. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado, tá? E a gente vai continuar porque esse negócio reverberou a ponto de outros cantores gospel se posicionarem. Tá? Vamos lá ver o vídeo da Elisângela, que afinal de contas foi quem sofreu o negócio, né? Quando eu colocava o cabelo cacheado, aquele cacheadão e tal, bem top, eu era simplesmente hostilizada pelo meu cabelo. E, inclusive, essa pessoa racista, que não vale a pena, é um merda, chegou em mim e falou assim uma vez, Elisângela, por que você não tira o mega cacheado e usa o seu cabelo? O seu cabelo é bom. Por que você não tira esse teu topete de progressiva e usa seu cabelo natural? Sim, porque eu não quero, porque eu gosto do cabelo cacheado e eu quero usar, Certíssima. tá? Esse é o primeiro ponto, Raci. Segundo ponto, galera. Ó, não sei se vocês conseguem ver daí, mas olha o tamanho do meu nariz. Lindo, esse nariz é lindo. Ainda mais quando eu dou risada. Enorme, né? Tenho muito orgulho desse nariz aqui, ó. Porque é por causa dele que eu tenho a voz que eu tenho. Por causa do tamanho dessa boca aqui, ó. Eu tenho a ressonância da minha voz e não troco por perfil europeu nenhum. Então o que acontece? Eu ouvia muita piadinha sobre o meu nariz, que o meu nariz era muito grande e tal. Óbvio, eu sou negra. Eu tenho características de uma negra. Olha o tamanho do meu rosto. Olha o tamanho do meu nariz. Nariz de batata. Com muito orgulho. Muito orgulho. E pra finalizar, eu ouvi a seguinte frase. Eu vou fazer uma formação só de gente branca. Só de pessoas bonitas. E quem disse pra você que só as pessoas brancas são pessoas bonitas? Sim. É porque o nosso talento importa. Mas, coitado, eu tenho até pena, porque não canta porcaria nenhuma. A mulher piorou. É um alpinista social. Essa é a realidade, né? Alpinista social. Vamos conversar um pouco agora sobre essa segunda parte do vídeo. Daqui a pouco eu ligo só a opinião de outras pessoas e o posicionamento do Kemuel, obviamente, né? É louco, porque agora eu vou responder em vídeo, que eu não falo lá no meu Instagram, quando as pessoas perguntam, sobre o que eu acho do Kemuel, porque eu não acompanho. Tipo, é algo que, de certa forma, acaba me atravessando, porque muita gente compartilha, muita gente que convive comigo e que tá nas minhas redes sociais compartilha, então eu acabo vendo uma coisa ou outra. Mas uma coisa que sempre me incomodou foi que o pastor, né, tem uma postura meio de regente, sabe? De Kirk Franklin, onde ele é o centro e os outros são os outros. Só que ele não canta. Ele canta, quando eu digo não canta, não é se cantar bem ou mal, tá? Porque eu não tô aqui, não sou técnico de The Voice. Mas ele não canta, tipo, na prática. Se vocês verem, ele fica com o microfone a maior parte do tempo abaixado e fazendo coisas com o braço como se estivesse regendo o coral. Ou seja, ele entra nas administrações, ele tá à frente do grupo, mas todo o trabalho é feito por outras pessoas. E eu não consigo entender. Aí tem, como a Elisângela fala, tem essa estética mais europeia, né? Eles tentam ter essa estética mais europeia. Tem a esposa dele, que talvez se ela não tivesse aquele cabelo pintado de loiro e todo mexido, pudesse ser considerada negra. Eu não consigo, assim, porque a pele dela é super clara, mas se você olhar, ela destoa dos outros, né? Porque ela tem realmente a pele um pouco mais escura, mas tá no embranquecimento ali junto com todo mundo. E aí eu não sei. Então, tipo, tem os meninos lá que já me perguntaram muito sobre a sexualidade dos meninos, mas se eles não se sentem à vontade pra falar, não sou eu quem vou falar. Mas a gente sabe que assim como Priscila Alcântara e todos esses cantores
moderninhos, né, do mundo gospel, tem uma fanbase muito grande, LGBT, e eles veem tudo o que está acontecendo e não se posicionam. E aí as pessoas têm eles como referência porque se identificam e eles não se posicionam. E aí é isso. Então eu não vou falar sobre a sexualidade dos meninos, mas é claramente um grupo completamente embranquecido e comercial. Então eu não entendo porque esse moço regente, sei lá, que ele tá à frente sempre sem ter talento, pelo menos comparado aos outros, eu não acho. Não canta, eu nunca ouvi ele cantando. Vejo ele falando uma frase ou outra, mas cantando, não tem não. E vamos continuar aqui, ó. No Twitter eu vi o posicionamento do Isaías Saad, que também é um outro cantor branco, moderninho, mas se posicionou. Ele falou assim, ó: Elisângela foi rejeitada do sistema do mundo gospel, entre aspas, por conta do seu cabelo e pelo tamanho do seu nariz. Quem esse povo acha que é para rejeitar as pessoas? Vai ter Elisângela gravando vocal no meu próximo projeto, sim. É o mínimo, né, gente? A gente tá falando sobre o trabalho, sobre o talento, e a Elisângela foi rejeitada também, pelo que ela fala, por conta de uma estética que o grupo, né, que seria a identidade do grupo, e ela não se enquadrava, assim como outras pessoas negras que já passaram por aí. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê o sucesso que o Kemuel faz comparado ao sucesso que o 5-3 faz. E o 5-3 são 3 pessoas negras talentosíssimas e que não têm o mesmo alcance. Eu vou fazer uma série de vídeos, inclusive, falando um pouco sobre racismo no mundo gospel, e eu vou citar algumas referências. Mas o 5-3 para mim é uma referência que, inclusive, se você não conhece, vai ouvir, porque eles servem tudo, são maravilhosos. E aí, com toda essa repercussão, vem o quê? O posicionamento, né, gente? Eles não se posicionaram sobre tudo o que está acontecendo até o momento em que eles foram atacados pessoalmente. Vamos lá. Para nós, a luta contra a discriminação e o preconceito de qualquer tipo é uma prática que vivenciamos todos os dias, e não apenas em discursos midiáticos. Você quer falar de midiático mesmo? Por isso, apesar dos posicionamentos pessoais assumidos em nossas redes sociais, tomamos muito cuidado para não transformar uma bandeira tão significativa e ao mesmo tempo tão sofrida por tantas vidas em um instrumento de marketing pessoal. Ou do discurso desprovido de compromisso e de continuidade, né? Que eles estão querendo dizer que eles não vão ficar levantando bandeira, vocês não vão dar continuidade. Não vão mesmo, gente. A gente já percebe isso pela estética do grupo, que é algo muito pontual. Contudo, entendendo também a nossa responsabilidade como figuras públicas e compreendendo o momento que vivemos, a urgência da causa, decidimos registrar aqui nossa posição enquanto Kemuel, ou seja, está falando por todo o coral. Independentemente das postagens que já fizemos individualmente em nossos perfis pessoais, não vi porque eu não sigo essas pessoas, sempre repudiamos o racismo, em caps look. E neste momento, queremos nos unir publicamente a milhões de vozes que clamam por justiça pelas vidas de João Pedro, de George Floyd, do pequeno Miguel e de tantos outros. Basta! Aqueles que, de fato, têm uma fé centrada em Jesus Cristo não podem assumir outra posição, com seu impressionante e infinito amor ao entregar seu Filho. Deus nos devolve a identidade de filhos e nos desafia a sermos irmãos, a sermos todos um. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo. Gálatas 3, 27 e 28. Ai, gente, não sério, tipo, eu vou ler aqui porque tem mais um negócio, mas esse discurso é o discurso que muitas igrejas e pastores, né, figuras públicas usam para não se posicionarem diante de um genocídio que acontece no nosso país. A gente sabe que as igrejas evangélicas no Brasil são majoritariamente pretas, ou seja, as pessoas que morrem no Brasil, que são em sua grande maioria os homens pretos de 15 a 29 anos, são filhos dessas mulheres que frequentam essas igrejas, são pessoas que já frequentaram essas igrejas, são parentes de pessoas que frequentam essas igrejas. E não se posicionar, além de ser desumano, é também uma falta de cuidado e de respeito com quem está naquele ambiente. Vamos para a última parte. Ser um não significa sermos iguais. Sim, até porque não somos. É exatamente na nossa diferença, como nos membros de um corpo ou nos filhos de uma família, que se manifesta a multiforme graça e sabedoria de Deus.
é exatamente na diversidade de tipos, dons e talentos que contemplamos toda a riqueza do nosso Deus e do nosso ousado amor. Amor que não poupou seu próprio Filho, nos desafia a entender e estender ao outro a graça que a todos abraça. Eu acho esse discurso muito complicado, mais uma vez, porque quando a gente fica tentando espiritualizar todas as coisas, é muito problemático. A gente está falando de uma questão social. Porque, como eu disse, as igrejas, né, estão lotadas de pessoas pretas, então é uma coisa que atravessa a nossa vida, assim, tipo, tanto a questão religiosa quanto a questão racial, né, que é um problema social. Mas tentar espiritualizar todas as coisas e usar isso como subterfúgio para não se comprometer é muito covarde. É covarde demais. Então, para além do que acontece na igreja, porque todo esse discurso, tudo que a gente usa, né, pautando a Bíblia, serve muito para quem está dentro da igreja. Só que existem pessoas negras que não estão nesse contexto. Então você me falar que Jesus entregou o seu próprio filho, quando eu vejo os meus filhos morrendo, quando eu vejo os meus irmãos morrendo, quando eu vejo os meus pais morrendo por conta do Estado, na mão do Estado, por negligência do Estado, não vem com esse discurso que não me convence. Então, por favor, vamos ser um pouco mais humanos. Sabe? Vamos ser humanos de verdade, se importar com a vida do outro, independente da religião, independente se está na igreja que você frequenta ou não, independente se é seu fã ou não. Porque, para mim, se comprometer com a vida tá para além dos meus interesses, tá para além da minha religião. E aí, para finalizar, eles colocaram, na verdade, eles repostaram fotos da banda aonde existem 2 homens negros retintos. Eu não sei o que são, mas eles colocaram isso e esses homens estão reafirmando que o Kemuel para eles é como uma família. E aí a esposa, que não é negra, de um desses homens negros, se posiciona dizendo, o músico coloca, tô há 5 anos e nunca fui discriminado, muito pelo contrário, sempre fui muito bem tratado e respeitado, vocês sempre será família, amo vocês. E aí a esposa dele reposta falando assim, sou testemunha quanto Kemuel respeita e ama o James. Tratam ele como da família, inclusive super me aceitaram por causa dele. Ela é branca, tá? Só pra constar. Vamos finalizar esse negócio que tá grande demais, vamos lá. Mas me tratar como da família. Gente, existe uma coisa chamada racismo cordial, sabe? Não é aquela coisa escancarada, nem aquela coisa velada, é aquela coisa... Eu tenho um episódio no meu podcast falando sobre isso. Mas pessoas que cometem racismo, mesmo estando próximas, pessoas que gostam de você, por exemplo, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu melhor amigo. Então, o fato de você estar inserido num meio não significa que esse meio te aceite em sua totalidade. E, para além disso, existe uma outra coisa, que é o que fazem com outros pretos, fazem com vocês também. Então não tem como eu admitir que alguém seja racista com meu amigo, com meu colega, ou com alguém até que eu não conheço, e achar que porque foi com aquela pessoa que não está sendo comigo. Eles enxergam a gente tudo igual. E talvez você ainda seja tratado como alguém da família porque você os serve. O dia que você parar de servir, talvez você não preste mais. Um beijo e até o próximo vídeo!